Bom, gente, um bom dia aos presentes, né? E também aos distantes que estão aqui nessa experiência já diria assim, consagrada, né? Já validada. A experiência da escola dominical híbrida. As primeiras, né? Com certeza é a primeira, pelo menos que eu tenho notícia. Foram aulas online, né, em escolas dominicais, mas o formato híbrido é o primeiro momento, né? Bom, lembrar aqui, quando o pessoal for falar, eu preciso fechar o meu microfone, né? É isso? Para não dar microfone. Ok. Vamos fazer a oração. Vamos fazer uma oração, então, para nós iniciarmos. Senhor, nós somos gratos nós somos muito gratos por esse espaço da escola dominical, onde nós podemos dialogar, conversar à luz da tua palavra, e se extrair da vida e da tua palavra as mensagens para a nossa vida, as mensagens para o nosso dia a dia, e o alimento para a nossa fé, para a nossa esperança, na certeza de que, com a tua graça presente, fundamentados naquilo que estamos aprendendo, seguimos a vida, seguros, com esperança e, sobretudo, com a convicção de que o Senhor caminha conosco. E hoje, ao tratarmos de um assunto relativo ao ministério pastoral da igreja, pedimos a tua bênção, a tua inspiração e, sobretudo, a liberdade que o teu Santo Espírito concede para dialogarmos sobre esse assunto, que temos tratado já ao longo dos anos, e em especial na revista Que Hora Estamos Estudando. Por isso nós te pedimos presencialmente, e todos os irmãos e irmãs que estão em suas participando ativamente do estudo dessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei se vocês chegaram a dar uma lida na lição sobre o ministério pastoral e ao lerem a lição, gostariam de destacar alguma coisa, né? Algo que vocês gostariam de colocar. Eu diria assim, enquanto vocês estão pensando se vão falar, eu diria o seguinte: a lição, ela parte do texto bíblico, que é de Marcos 3, 13 a 16, e tradicionalmente ele é o texto utilizado como um fundamento do discipulado, na verdade, né? Sempre que a gente fala do discipulado enquanto estilo de vida, nós partimos de Marcos 3,13, quando Jesus chama os discípulos para estarem com ele, né? Ou estar com ele, e ele os envia no cumprimento ali da missão. Então, ao lermos esse texto, sempre ele nos remete ao discipulado. Então, nós a gente já pode dar uma olhada, né? Do 13 ao 16. Estarem com ele para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou. E aí passa, então, a citar os 12. Então, esse texto sempre ele é grifado, esse chamou para estarem com ele, e segundo ele os enviou. Então, aqui é a raiz do discipulado, né? O que é o discipulado enquanto estilo de vida? O que é seguir a Cristo? Está aqui, fundamentado principalmente nesse texto de Marcos. Quando a gente fala do ministério pastoral, a gente vai encontrar outros referenciais bíblicos teológicos, né? Vamos encontrar muitos outros textos. A lição, ela não chega a apresentar esses textos. Ela vai comentando sobre o ministério pastoral, a partir aqui desse texto, vai falando das dificuldades, né? Aí de um trabalho que foi feito até pelo Bispo Nelson, sobre as dificuldades do ministério pastoral, então vai trabalhando nessa perspectiva. E eu pensei que seria muito importante, porque a lição sugere essa possibilidade de a gente ter uma abertura também para refletir
e trazer alguns pontos. Até porque eu sou autor desse livro aqui, ó, o Carisma do Ministério Pastoral, e foi publicado já há muitos anos. Eu acho que está esgotado. A editora Angular ficou de fazer uma nova edição. Ele foi publicado em 3 edições. Enfim, mas eu fiz uma revisão a pedido da editora Angular, não sei se eles vão publicar. Bom, o que eu queria dizer? Eu acho que é importante, então, a gente colocar em 3 pontos. Eu coloquei aqui na lousa, não sei se vocês conseguem ler, né? Mas eu coloquei três pontos aqui. Acho que aqui o pincel atômico aqui não está muito bom. Mas eu coloquei aqui três pontos. Primeiro, um referencial bíblico-teológico. Sempre que falo do Ministério Pastoral, vamos começar com o referencial bíblico-teológico. Coloquei também o referencial eclesiológico. O que isso significa? O primeiro, o que a Bíblia diz, e como nós compreendemos o que a Bíblia diz. O referencial teológico é como a igreja compreende, é justamente a perspectiva que a igreja, no caso a igreja metodista, tem para o ministério pastoral. E o terceiro referencial é o referencial vivencial, ou seja, o que é o ministério pastoral na prática, né? Na realidade da igreja local. Como ele tem se caracterizado, como se caracteriza, como é que a gente pode, hoje, como é que a gente pode perceber, enfim, é uma questão muito delicada, né, para a igreja, o ministério pastoral, né, a vida do pastor. Eu estou há muitos anos tanto no pastorado como no episcopado, e a gente sempre continua envolvido, né, com o pastoreio. Há pessoas aqui também que tiveram relações, né, com o ministério pastoral, com famílias pastorais, ou são oriundas até de famílias pastorais. E o que isso significa? Então, eu pensei em trazer esses 3 pensamentos e aí deixar aberto para a gente conversar. E a ideia é, se a gente pudesse aqui fazer Hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo até, né? É a gente conversar, a gente dialogar mesmo a partir de compreensões que nós temos. Então, eu vou fazer alguns apontamentos, e aí depois vocês também podem colocar. Primeiro, então, o referencial bíblico-teológico. O que é importante dizer? Bom, primeiro, não há como negar que o ministério pastoral é um chamado, é uma vocação, né? É um momento na espiritualidade da pessoa, né, do cristão ou da cristã. Então, é um momento na sua espiritualidade em que a pessoa se depara com um sentimento muito forte ou com uma experiência muito forte, onde se sente impulsionado ou impulsionada a se colocar à disposição da igreja para o ministério pastoral. Então, é um chamado. Como é que esse chamado se dá? Então, ele começa a partir de da idade da pessoa. Por quê? Porque é uma questão dessa espiritualidade que é bastante pessoal, que é bastante individual. No entanto, é importante sempre colocar que essa experiência pessoal do chamado, ela se dá também no contexto de uma comunidade. Então, o ministério pastoral, se a gente pode entender assim como um chamado para a pessoa, ele ocorre num contexto de uma comunidade, porque ele não é um ministério para a pessoa, é um ministério para as pessoas, né? Para ser exercido com as pessoas. Então, a gente vai encontrar vários textos, sobretudo nas cartas do apóstolo Paulo, onde esse tema vai ser trabalhado bastante. E aí é importante perceber, em vários textos, né, que quando
se refere ao pastor, né? Digamos assim, ao dom lá do pastor ou da pastora, ele nunca veio sozinho. Não há nenhum único texto em que se fale que os cristãos são chamados e apresente apenas o chamado pastoral, para o ministério pastoral. Ele sempre vem acompanhado. Apóstolo, pastor, mestre, servo, né? E vários outros ministérios, vamos assim dizer. Então, ele está sempre acompanhado, embora seja um chamado pessoal, assim como todos, né? Todos os dons e ministérios da igreja é assim que começa, mas ele nunca está sozinho, ele está sempre acompanhado. E aí, nós temos por tradição na Bíblia, no Novo Testamento, um conjunto de orientações para aqueles que vão assumir ou se colocar na liderança de uma comunidade de fé. E que não se refere apenas ao pastor e pastora, mas são recomendações para a liderança, né? Acho que na semana passada foi estudado o ministério. Então, são muitas recomendações que se aplicam, claro, ao ministério pastoral, mas se aplicam à liderança de uma forma geral. Mas a gente destaca no que diz respeito ao ministério pastoral. Então, e também a gente tem que sempre fazer a devida, sempre lembrar que quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, era o primeiro século da era cristã. A igreja era ainda igreja nascente, né? A igreja estava iniciando, a igreja cristã estava se organizando ainda. Hoje nós estamos em 2020, são mais de 2000 anos depois. Então nós temos uma distância muito grande e temos toda uma história da igreja, ela foi se institucionalizando, né? E foi se diversificando. Então, nós temos um conjunto muito grande de igrejas cristãs, de denominações cristãs, a partir dos contextos, né, que foram surgindo. Então, é sempre importante lembrar que o ministério pastoral tem um referencial bíblico teológico. E aí eu diria assim que o principal referencial é o ministério de Cristo, né? Então, o ministério de Cristo, ele é o principal modelo para o ministério pastoral. Então, o pastor e a pastora seguem as pegadas de Jesus Cristo, né? Então, quando a gente fala, então, do ministério pastoral, então a gente sempre precisa também ler o ministério de Cristo, como ele se relacionou com as pessoas, como ele anunciou o evangelho, como ele tratou de diversas situações críticas da vida, né? Quais foram as ações, e aí eu particularmente gosto muito de destacar as ações pedagógicas de Jesus, né? Porque eu entendo que o ministério pastoral é também um ministério de educação, é um ministério didático, é um ministério pedagógico. Não tem como separar o pastor do educador. Eu não consigo fazer isso, porque a pregação que o pastor fez agora há pouco é uma ação educativa. É lógico que ali é a proclamação, é o culto. Nessa dimensão, eu vou valorizar muito a pregação, né? Eu vou valorizar muito a pregação, porque é o momento que eu tenho mais pessoas me ouvindo, né? É aquele momento ali do culto. Então, eu vou ser bem didático naquilo que eu vou expor, para que isso repercuta depois em outros momentos, como nós aqui. O pastor lá falou mais ou menos na mesma direção, né? Daqueles que foram chamados, e aí a arguição de João Batista, se ele era o Cristo, né? E, de fato, ele era o Cristo por causa dos sinais, das ações, né? Que Jesus foi realizado. Então, nós vamos encontrar aí na carta aos Efésios, 1 Coríntios, né? Nós vamos encontrar lá em 1 Pedro, nós vamos encontrar nas cartas para Timóteo, né? Todo esse reforço que é bastante assim, intenso. E aí, nesse livro aqui que eu escrevi, eu falo justamente isso, num dos capítulos,
vou comentando um conjuntinho ali de dons e ministérios, né? É o profeta, é o apóstolo, é o pastor, é o evangelista, é o mestre, ou seja, eles vêm no mesmo pacote, eu não tenho como separar, né? Então, esse seria o referencial bíblico, teológico, rapidamente assim, e a gente pode retomar isso, tá? A gente pode retomar bastante essa questão, porque há textos que seriam hoje áureos, né, para a gente trabalhar o ministério pastoral nos dias de hoje. Bom, o segundo ponto, que é o referencial eclesiológico, como a igreja metodista entende o ministério pastoral, ele se origina desse referencial bíblico-teológico. Mas como que a igreja entende? Então, vocês vão ver que o ministério pastoral é considerado um ministério especial. A igreja metodista nunca negou e nunca nega os outros ministérios. A igreja, ela é organizada em ministérios, e todos eles são importantes, não há mais nem menos. Então, o ministério pastoral é considerado um ministério especial. E especial por quê? Por conta das atribuições. Então, é o ministério pastoral que é responsável pelo cuidado das pessoas, cuidado com a doutrina, né? Com a doutrina, cuidado com os ensinamentos. É o ministério pastoral que zela para que haja sempre os relacionamentos sejam bons, para que haja acolhimento, para que haja tolerância, para que haja espaços onde as pessoas possam se sentirem acolhidas e tenham também liberdade, né, de expressar a sua espiritualidade e também expressar os seus pensamentos. Então, o ministério pastoral, ele tem essa perspectiva de ser um ministério especial, o que não significa dizer um ministério que está acima dos demais. Na igreja não existe, todos somos servos, independentemente do ministério que exercemos. Lógico que os ministérios, eles nos comprometem, né? A gente tem níveis de comprometimento e níveis de responsabilidade também, porque os ministérios, eles não são enfeites, que a gente faz quando quer, faz para quem quer e faz na hora, do jeito que quer, né? Não, eles não são enfeites, e tampouco o ministério pastoral é enfeite, né? Agora, uma questão também, assim, muito importante, que a lição não aborda, e eu não estou criticando quem escreveu, até porque eu também não sei quem escreveu, mas eu sempre que falo no ministério pastoral, a gente não pode deixar de falar que o ministério pastoral tem um carisma, né? Tem um carisma. É o que justamente eu trato aqui. O ministério pastoral tem um carisma. E que carisma é esse? Né? Que carisma é esse? Então, esse é um X da questão, que tanto pode nos levar a ter uma experiência muito positiva com relação ao ministério pastoral ou extremamente negativa. Então, o que é o carisma? Quando é que a gente pode dizer que a pessoa que está exercendo o ministério pastoral tem, de fato, um carisma? E a mesma coisa se refere ao ministério episcopal, né? Então, quando é que tem um carisma? Então, olha, o ministério pastoral, a pessoa se sente chamada. Ela vai se fundamentar, ela vai estudar, vai se preparar, mas o ministério, ele é reconhecido pela igreja, ele é orientado pela igreja, ele é autorizado pela igreja por meio da consagração da ordenação. Então, onde é que está o carisma do ministério pastoral? Está justamente nesse fato da igreja reconhecer que o Joãozinho foi chamado para ser pastor e ordená-lo, dar a ele autorização para exercer o ministério pastoral. Então, isso é o carisma. O que determina o ministério pastoral não são os meus dons pessoais,
O que determina o ministério pastoral é o carisma, é o reconhecimento da comunidade. A comunidade que de fé vai precisar dizer: o Josué de fato é vocacionado. E está aqui, o Josué está autorizado, tem uma ordenação, no meu caso, eu fui ordenado, imposição de mãos, tem um culto, eu assumi, fiz votos, já ouvi as recomendações lá do bispo quando me tornei um pastor ordenado, né? Que já faz alguns aninhos aí, né? Então, onde é que está o carisma? O carisma está aí. Por quê? Não é porque eu sou pastor que eu vou fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Muito pelo contrário. O ministério pastoral é da igreja, é da comunidade de fé. Eu me senti chamado, me dispus a servir a igreja, eu estudei, eu me preparei, mas quem me instrumentalizou, quem me deu ali a chancela foi a comunidade. A minha igreja local teve que dizer: o Josué tem bom testemunho. A igreja precisou me acompanhar, até que chegou à conclusão: vamos ordenar o Josué pastor, né? Pastor da igreja. Então, aí está o carisma. E se eu rapto esse carisma dado pela igreja e trago para a questão da minha individualidade, ou eu centralizo, eu personalizo, então eu crio uma ruptura, né? Eu me torno um pastor onde o que vale é aquilo que eu penso, é aquilo que eu entendo que é o melhor para ser feito. Então, eu acabo me tornando, numa comunidade de fé, uma pessoa que centraliza o exercício do ministério pastoral em detrimento dessa perspectiva comunitária. Então, não sei se eu consigo me fazer entender, mas esse é um seríssimo problema. Por isso, a igreja, há muitos anos, ela procura trabalhar o carisma do ministério pastoral. Isso aqui era para ser uma pastoral do Colégio Episcopal lá atrás. O Colégio Episcopal tinha que produzir uma pastoral sobre o carisma pastoral. Eu escrevi. Aí os bispos ficaram enrolando, aí a Faculdade de Teologia resolveu publicar, porque precisava de um material assim para os seminaristas. Então, desde então, esse livro vem sendo utilizado. Bom, por quê? Porque é lógico que no exercício do ministério pastoral vai ficar evidente também a minha potencialidade. Então, eu sei quais são, eu já aprendi a reconhecer, como eu sei também quais são as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, onde eu tenho dificuldade de atuar. Então, eu sei. Eu só não posso exercer esse ministério sem considerar aquilo que a igreja define. Então, quais são as minhas atribuições? Então, eu vou buscar lá nos cânones, né? Tem lá um elenco de responsabilidades que eu tenho. Eu tenho que ter uma postura ética, né? Uma postura ética, uma postura de respeito, uma postura de diálogo, uma postura de aproximação. Eu não posso ser uma pessoa que fere os outros, né? Pela palavra, que deixa de dar atenção a uma ovelha, né? A um irmão, uma irmã. Então, e por quê? Porque isso faz parte das orientações, né? E nesse aspecto, acho que é importante dizer, a Igreja Metodista é muito zelosa, pelo menos nos documentos, né? Nos documentos, nós temos isso muito claro. Então, a Igreja é muito zelosa no que diz respeito ao ministério pastoral. Por quê? Uma vez pastor ou pastora, é muito difícil de você tirar esse carisma, né? Então, a Igreja é muito zelosa, de acordo com os documentos, né? Quando a gente pega os documentos, a Igreja se mostra zelosa, cuidadosa, mas também generosa, né? Em envolver os seus membros que se sentem vocacionados ao ministério pastoral. E o faz, ou deveria fazer, sem pressa, com os devidos cuidados, porque quando a igreja põe a mão na cabeça de uma
pessoa, né, pela imposição das mãos, e ordena uma pessoa para o ministério pastoral, está dando a ela autoridade para estar à frente de uma comunidade, um grupo de pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Bom, então esse aspecto ele é muito importante. Por quê? Porque existem outras propostas outras propostas eclesiológicas, vamos assim dizer, sobre o ministério pastoral. Essa não é única. Há outras maneiras de se conceber. Então, nós vamos encontrar diferentes perspectivas. Essa que eu estou aqui relatando rapidamente, ela é uma perspectiva bem metodista. Inclusive, eu até peguei aqui no comentário de John Wesley, um comentário de John Wesley, quando lá em 2 Coríntios, 1:24, diz assim, ó: não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores de alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Agora, olha o comentário de John Wesley sobre esse versículo. Não sei se vocês têm essa Bíblia aqui, que são com os comentários de John Wesley. 1:24. Aí, olha o que ele diz assim, ó: não tenhamos domínio sobre a fé. Esta é prerrogativa apenas de Deus. Tá? Então, a frase, não tenhamos, quando a gente pega lá, ó, não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm. Essa é uma prerrogativa de Deus. Aí a segunda frase, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês. De onde se origina a fé? A fé se origina da espiritualidade, de Deus, né? Porque pela fé vocês estão firmes. Agora, olha o que ele diz. Não vemos o modo em que os ministros devem sempre considerar a si mesmos. Aliás, nós vemos o modo em que os ministros, pastores e pastoras devem sempre considerar a si mesmos. E como eles podem ser considerados por outros, não como tendo domínio sobre a fé do seu povo, e tendo o direito para ditar, por sua própria autoridade, o que eles devem acreditar, ou o que devem fazer. Olha só. Mas, como cooperadores da sua alegria, ajudando-os a avançar na fé e santidade. Nessa visão, quão amável parece ser o ofício, e quão amigável para a felicidade da humanidade. Quão longe, então, estão eles da verdadeira benevolência. E quem iria expor isso como ridículo e desprezível? Deu para entender? O que ele fala? Ele fala assim, que não é função dos ministros, dos pastores e pastoras dominar a fé, questionar a fé, determinar o que fazer, né? Isso é Deus. Mas nós somos cooperadores. O pastor, a pastora são cooperadores. E aí ele vai usar essa expressão, né? Nós ajudando-os a avançar na fé e na santidade. Como cooperadores, nessa visão, quão amável parece ser o seu ofício. Olha só, eu lembro muito bem disso aqui, porque eu fiz a tradução do comentário de John Wesley em 2 Coríntios. E quando eu li isso aqui, eu nunca tinha me dado conta dessa relação que ele faz, que tem tudo a ver com o nosso referencial bíblico-teológico e o nosso referencial eclesiológico. Então, em suma, o pastor e a pastora, em decorrência disto, o bispo e a bispa, são servos, são cooperadores dos outros ministérios, dos irmãos e das irmãs, e, sobretudo, cooperadores de Deus, para atuarem a fim de que todos caminhem com alegria, com fé, em direção à santidade.
E que isso é tão aprazível, que isso é tão agradável, que isso é algo belo, né? Algo belo que se destaca nesse aspecto. Você quer falar, né, Rosa? O bom que é pensar que o referencial é eclesiológico, não é individual. Isso. E exatamente eu não posso sair dizendo o que eu quero dentro do texto bíblico. Eu tenho que dizer o que o texto bíblico me diz, né? E eu sozinho nunca sou capaz de compreender isso. Eu preciso do todo, da comunidade, da estrutura, né? Interpretativa da igreja para dizer isso. Porque eu falo em nome da minha igreja, eu nunca falo em nome de mim mesmo. Isso mesmo. Vocês ouviram a Rosa? Deu para ouvir? Deu para ouvir, um pouco mais ou menos. Ela destacou justamente essa questão individual do coletivo. Como é importante essa perspectiva da comunidade. É que ela, vamos dizer assim, supera a tendência do individualismo, né? Do individual. E é justamente isso, porque isso é uma grande ruptura. Quando eu levo para o campo do individualismo, do personalismo, eu provoco uma grande ruptura, porque aí eu passo a ser o quê? Um ditador. Eu determino a fé, eu determino a espiritualidade, eu determino o que as pessoas querem fazer. E isso se coloca numa posição, né, que a Ivonete falou aqui, não sei se vocês ouviram, muitas vezes se coloca numa posição que não pode ser questionado. E você falou, Rosa? Não, se torna baliza, ele mesmo é baliza. Isso, exatamente. Eu acho que é isso mesmo. Então, acho que vocês pegaram a ideia. Então, assim, quem é que valida o meu ministério? Nessa perspectiva que está colocada, eu mesmo. Eu digo, Deus me chamou e começo a atuar como pastor. Mas a partir de qual referencial? A partir dos meus referenciais, das minhas ideias, daquilo que eu entendo que é o certo. Na igreja metodista é diferente. Ninguém se torna pastor dizendo assim, eu fui chamado, né? Deus me chamou, bispo, Deus me chamou, estou aqui para ser pastor. Então, você volta na sua igreja, peça para a igreja fazer uma indicação, você vai estudar, vai se preparar, depois você volta aqui e a gente conversa, né? Então, ninguém é diferente de muitas igrejas, que a pessoa se sente vocacionada um dia, no outro já é pastor, já é pastora, né? A igreja metodista tem todo esse processo que eu chamei aqui de eclesiológico. E isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. Por quê? Aí a gente pode trazer várias, eu quero entrar no outro assunto também, a gente pode trazer aqui vários símbolos que caracterizam daí o ministério pastoral. Então, como é que eu posso falar do ministério pastoral nessa perspectiva? Então, eu vou trazer símbolos, né? Então, eu vou trazer o símbolo do avental, eu posso trazer o símbolo do cajado. Aliás, o cajado, né, na tradição bíblica, é muito interessante. Vocês já ouviram o significado do cajado na mão do pastor, né? Então, é o símbolo do avental, é o símbolo do cajado, é o símbolo do... O que mais que tem aqui? É a palavra, né? É a palavra. A palavra é um símbolo. São os grupos de estudos onde o pastor e a pastora vão formando companheiros de ministérios, né? Então, hoje nós usamos muito a organização da clã, né? Da clã. É um espaço ideal para o pastor e a pastora estarem com a liderança da igreja, pastorearem, formarem ali um companheirismo de julgo, né? No passado a gente falava muito isso. A unção, né? A unção, a oração pastoral, aquele momento no altar que o pastor ora, a pastora ora, impõe a mão, ou mesmo na casa, né? Quando vai na casa da gente e faz esse momento de apresentar uma palavra de esperança e de conforto. Bom, isso daria para a gente conversar muito, né? Muito, porque são muitas questões que são colocadas. Mas para dar tempo de vocês falarem, eu vou terminar aqui com o referencial vivencial. Mas e daí? Como é que ocorre isso na vida, né? E, de fato, como é que isso se dá? Então, aí é uma questão bastante complexa, né? Complexa. Eu posso dizer para vocês, eu vivi e vivo os dois lados, né?
Eu fui pastor, fui bispo, hoje sou um bispo honorário, mas continuo sendo pastor. Eu vivi os dois lados. Então, eu fui aquele que buscava o bispo, tratava de várias questões e era nomeado por ele. Eu fui aquele que nomeava, que tinha que lidar com pastora, as famílias, os problemas todos. Bom, então, então esse referencial vivencial, como é que a gente pode dizer hoje? Até porque a lição faz muito isso daí, né? A lição trabalha muito isso. Vai falar do problema do adoecimento do pastor, os filhos reclamando que o pai não tem tempo, né? Que o pai não tem tempo porque está sempre na igreja. E aí, assim, eu tenho problema com esse tipo de colocação, porque para mim, assim, ninguém tem tempo, não é só o pastor, é a pastora. A gente vive um momento que ninguém tem tempo. A questão relacional está muito complicada. É lógico que o pastor e a pastora têm o sábado e o domingo para estar com a igreja, enquanto a família está em casa, porque trabalhou durante a semana. Então, tem todas essas questões. Mas, para mim, esse não é o problema. O problema é outro. O problema é outro. Então, eu vou tentar rapidamente colocar algumas coisas que eu penso, né, que não são dogmáticas e não são, são mais questões vivenciais mesmo. Primeiro, é importante que no exercício do ministério pastoral haja algumas questões. Primeiro, segurança que a pessoa tem de que, de fato, ela recebeu um chamado, está convicta disso, recebeu a bênção da igreja, a autorização da igreja, e que tem apoio para exercer o ministério pastoral. Então, isso é importante, porque exercer o ministério pastoral tanto pode ser fácil como pode ser difícil, dependendo do jeito que a gente faz. Eu posso torná-lo fácil, como eu posso torná-lo difícil, né? Então, há formas de a gente lidar. Mas é sempre importante, assim, a pessoa, aquilo que Paulo dizia, quando Félix o questionou. Eu estou convicto da visão celestial. Então, por isso eu prossigo. Eu diria assim que é muito importante que o pastor, a pastora tenham também essa convicção da visão celestial. Mas essa visão celestial dentro da eclesiologia da igreja. Isso é fundamental. Por quê? Porque se a pessoa está em dúvida, será que é isso mesmo? É muito complexo, porque o ministério pastoral é 100% relacional, né? É 100% relacional. É conversar com as pessoas, é orar com as pessoas, é ouvir as pessoas, é falar com as pessoas, é procurar as pessoas, é ser procurado pelas pessoas da igreja, fora da igreja. Então, ele é 100% relacional. Então, a pessoa tem que estar bem convicta e segura daquilo que está fazendo. Se tem dúvidas, ela vai carregar essas dúvidas consigo e vai possivelmente vivenciar questões que vão também afetar. Porque no ministério pastoral, a gente se depara muito com a miserabilidade da vida humana, né? A maioria dos problemas que surgem são problemas pessoais, da intimidade da pessoa, vida familiar. São normalmente situações que afetam a pessoa na emocionalidade. E a gente se depara com situações assim e o pastor e a pastora não ficam dando ordens. Faça assim, faça assado. A gente tem que, na perspectiva que ele está conversando, é um ministério que caminha com as ovelhas, né? Assim como Cristo caminhou com os discípulos. O pastor e a pastora caminham com as ovelhas. Então, às vezes, a gente tem que caminhar muito, não caminhar literalmente, mas a gente tem uma longa jornada de diálogo, de aproximação, para poder ajudar as pessoas. Então, acho que isso é importante. Uma outra questão é construir uma relação familiar bem centrada. Por quê? Porque não só no Ministério Pastoral, isso em qualquer circunstância, qualquer profissão, mas no Ministério Pastoral especificamente, já que é um ministério relacional, e o pastor vai atender o marido, a esposa, os filhos, e ele tem em casa um cônjuge, né? E filhos,
Então, ele precisa ter um relacionamento familiar centrado, onde ele ou ela consigam administrar as situações da comunidade, mas também as questões de casa, da casa. Porque aí o que ocorre? Ocorre que, assim, sem que haja uma consciência do que está sendo feito, muitas vezes há uma pressão por parte da comunidade de fé relacionado à família do pastor. Então, cobra-se. Qualquer criança pode conversar na igreja, correr na igreja. Filho e filha do pastor, não. Então, cobra-se que a esposa do pastor seja presidente da Sociedade de Mulheres, de aula para criança, toque piano, né? No interior é muito isso, né, Rosa? Tá? A Rosa sabe disso. Então, cobra-se muito, e aí alguém tem que defender, né? Então, alguém tem que defender. Porque se não defender, se não criar uma forma de defender e proteger, o que vai acontecer? Os filhos vão crescer invariavelmente com sentimentos negativos em relação à igreja. Então, e isso ocorre muito assim, não vou dizer inabilidade, mas por falta de percepção de muitos pastores e pastoras dessa realidade, né? Então, por exemplo, na minha casa, o que a gente fazia? A Jocely, se mexesse com os filhos dela, ela não queria nem saber, ela protegia mesmo. Mas ela não entrou nessa loucura de ter que tocar piano, ser presidente da Sociedade de Mulheres, lá na escola dominical. Ela fazia o que ela queria, ela era professora da escola dominical porque queria. Mas ela não mexe com os filhos. Comigo podiam mexer, podiam falar o que quisesse, que ela não estava nem aí. Tipo, eu me viro, eu me defendo. Mas as crianças não. Aí não mexe, porque... E ela realmente comprava as brigas, vamos assim dizer. Bom, mas independentemente disso, aí eu quero dizer que nessa questão vivencial, eu acho que aí nós, como igreja metodista, erramos e muito. É uma autocrítica que eu faço. Muitas vezes a igreja abandona o pastor e a pastora no meio de muitos problemas, que ninguém é máquina. O pastor e a pastora são seres humanos. Eles sentem, eles choram, eles se desesperam, eles não dormem à noite. Eles sentem a dor que a sua comunidade tem, que os membros da comunidade têm. Ninguém é de ferro, ninguém é uma máquina. Então, e a igreja, lamentavelmente, ela acaba não dando o aporte necessário para que o pastor e a pastora possam ter aí possibilidades de encontrar alternativas para lidar com todas essas questões. Pelo contrário, até, a igreja, de uns anos para cá, ela está impondo uma carga muito pesada sobre os pastores e pastoras. Eu não sei se vocês percebem isso. É uma carga muito pesada que se coloca em termos de cobrança. Em termos de cobrança. Existem muitas expectativas, né, com relação ao ministério pastoral. Expectativa pessoal, familiar, expectativa da família, da comunidade, das lideranças da igreja, tudo em cima das pessoas que são humanas. E isso se transforma, às vezes, numa carga excessiva. Então, como diz o bispo Nelson lá na revista, o pastor e a pastora e a família adoecem por conta dessas tensões que muitas vezes não são tratadas. Então, a igreja, no meu entender, ela tem falhado muito nesse aspecto que eu estou chamando de referencial vivencial. Porque não adianta eu nomear um pastor numa comunidade, numa igreja, que eu sei que ele vai ter problema, se eu depois não dou o apoio necessário, né? Problema, pastor. O que eu vou fazer? Se eu nomeio um pastor ou uma pastora
que já me mostraram, que eu estou percebendo que tem fragilidade familiar, vou colocar numa situação de tensão, eu vou arrebentar os dois, a igreja. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Então, isso exige muito também por quê? E aí o pastor, a pastora não entende, a família não entende. Por que que eu que tenho que ir? Por que que não pode ser o outro? Por que que eu não posso ir nessa igreja? Como é que eu vou dizer para o fulano, você não pode ir porque você não está bem com a sua esposa, com os seus filhos. Se eu te colocar nessa igreja, daqui a 2 meses eu estou lá tirando você e não sei pastoral porque não vai dar certo. Então, eu não posso falar isso para o pastor. Aí, o que que eu faço? Então, o que que eu faço? Eu vou criar programas, que foi, na verdade, o que eu fiz lá na quarta região. Desculpa eu falar, estar falando de mim aqui, mas acho que a melhor maneira de falar é a partir da... Eu fui criar programa, então criamos um programa de acompanhamento, de vivência junto aos filhos de pastores, para mostrar para ele. E aí, era o encontro em que aí eles bagunçavam mesmo. E aí, filho de pastor, né? Está aprontando. Então, eles se sentiam à vontade porque não eram cobrados. Mas a gente fazia um acompanhamento, conversava com uns, né, tinha lá uma equipe, sobre o que é ser pastor, as questões que envolviam o pai ou a mãe. Então, era um trabalho com os filhos de pastores. Então, feito isso. Um trabalho com as esposas de pastores. Infelizmente, nós temos muitos pastores machistas, de perspectiva machista, né? Que a mulher ela tem que fazer o que o pastor manda. A mulher é ovelha também, né? Então tem que considerar nesse sentido. Então, há muitas mulheres que têm dificuldades por causa de uma postura muito machista e muito pouco tolerante, acolhedora, né? Então, eu não vou falar muito, senão eu acabo falando que não deu. Bom, então, esse ponto. Claro, não. Se tem pastor, tem bispo, mas com certeza. Isso não é porque foi eleito bispo que não é, muito pelo contrário. Leva o episcopado aquilo que está no pastorado, não muda. O episcopado não muda, pelo contrário. Ressalta posturas individualistas, centralizadoras e até de maneira discriminadoras, tá? Eu sei disso, gente, eu sei disso. De vez em quando eu tenho uns bons debates aí, né, com algumas figurinhas carimbadas aí, né? Uma outra questão, então aí eu vou criar um programa que vai trabalhar com o casal. Vamos trabalhar com o casal, com o pastor e a pastora e seu cônjuge. Por quê? Porque tem problemas aí. Porque há problemas. Ah, mas o pastor não tem problema conjugal? Tem muito problema conjugal. Vamos trabalhar, vamos lidar com essa questão. Uma outra questão, trabalhar com as esposas de pastores para que elas sejam protagonistas da vida delas. Elas não têm que ficar coladas ao marido, né? Elas não têm vida própria. Então, tem que se trabalhar, né? Tem que se trabalhar com as mulheres para elas não vou dizer se empoderarem, mas para elas se libertarem do marido e poderem exercer o papel delas, né? Assim, uma coisa interessante que aconteceu quando eu fui bispo na quarta região, a Jocely resolveu fazer faculdade. E entrou. E aí começou a aparecer um monte de esposas de pastores fazendo faculdade. Mas olha que interessante. A esposa do bispo foi fazer faculdade, mas apareceu um monte de mulher. E aí vinham os pastores reclamar comigo, né? Porque a mulher estava fazendo faculdade. E aí, fazendo faculdade, ela começou a criar o quê? Ela começou a cortar a dependência, pensar com a cabeça própria, começou a criar alternativas de emprego. Então, e os pastores mais machistas não estavam acostumados, não sabiam o que lidar, ficavam incomodados com isso. Então, tinha que se trabalhar essas questões. Então, agora, assim, a Igreja Metodista faz isto? Lamentavelmente, eu vou dizer que não faz. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Olha, eu vim para cá, Piracicaba, em 2007, no Conselho Geral 2006, que foi um Conselho Geral muito complicado, quando eu não fui eleito, e uma das razões foi porque eu estava confrontando algumas propostas,
E hoje nós estamos pagando as decisões lá de 2006. Esse concílio vai acontecer a semana que vem, só Deus sabe o que vai acontecer. Se é que Deus sabe, viu? Se é que Deus sabe. Então, porque a situação está muito complexa. Eu estou citando isso para dizer assim, vocês sabem quantas vezes eu fui procurado por qualquer um dos bispos, inclusive por um bispo aqui da Quinta Região, que anda por aí. Você sabe quantas vezes eu fui procurado para perguntar, ô José, como que você está? Como é que a Jocelia está? Como é que os filhos estão? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Sabe o que é isso? Nenhuma vez. É lógico. Eu preciso? Não sei. Eu não sei se eu precisava ou não. Não sei. Eu acho que a minha família precisava. Teve um pastor aí que teve sensibilidade e procurava a Jocelia, procurava os meninos e tal. Mas nunca fui procurado. Nunca me perguntaram, né? Então, assim, eu não estou falando isso como mago, não. Muito pelo contrário. Isso eu coloquei nas mãos no altar de Deus e está no altar de Deus. Mas vocês imaginem o que acontece no dia a dia com os pastores. E eu digo para você, eu estou aqui, vou afirmar isso categoricamente. Nós temos uma boa parcela dos nossos pastores e pastoras adoecidos. E adoecidos por quê? Porque não tem quem pastoreie. Porque quem deveria pastorear está impondo uma carga emocional muito pesada, fazendo cobranças além do que deveriam cobrar, até negando a nossa eclesiologia. Eu estou falando aqui, possivelmente vou falar isso no Conselho Geral, tá? Não tenho compromisso com esse pessoal, eu vou para o Conselho Geral, possivelmente eu vou, acho que eu sou o único bispo, emérito, que está indo para o Conselho Geral. Eu vou e vou cobrar essas questões lá, com certeza. Por quê? Ou a gente resolve isso, ou nós só vamos assistir cada vez mais pastores e pastoras adoecendo. E igrejas adoecendo. Igrejas adoecendo. Eu sei que não é fácil. Eu tive muito problema com igrejas, com nomeações, com pastores. Eu tive que nomear pastores que eu sabia que não daria certo, mas eu tinha que nomear. Então, eu já nomeava uma igreja estragada, porque vai estragar mesmo, então vai para uma estragada. Eu tinha igrejas que eu sabia que iam destruir com o pastor, por causa da forma que a igreja estava organizada. Então, isso é muito complicado, isso exige, só que eu tinha que fazer o quê? Eu estava o tempo todo junto, eu estava acompanhando, eu ia, eu me comprometia, enfim. Então, assim, agora, e para terminar essa parte, então, que acho que eu estou me alongando até demais, eu acabei me alongando muito hoje. Uma outra questão, e aí, então, que eu queria, assim, colocar para vocês, que nesse referencial vivencial, quem é que pastoreia o pastor e a pastora hoje? É a comunidade de fé. A comunidade de fé. O acolhimento, o carinho, o amor, o reconhecimento, a manifestação de carinho da igreja que é o sustento do pastor, da pastora. Quando isso falta, a carga fica muito pesada. A carga fica muito pesada. Então, assim, ame o seu pastor, a sua pastora. Acolha o seu pastor, a sua pastora. Não concordo com ele, com ela, tá errado. Ame, acolha, marca uma reunião, tenha planta, marca uma reunião e conversem sobre os problemas. Mas não o rejeite. Então, por quê? Porque o que gratifica o pastor e a pastora é a comunidade de fé. É o carinho, é o amor, é esse apoio que recebe, né? que recebe. Nem sempre a gente vai concordar com tudo. Não concorda com o pastor não concorda com a liderança, sempre vai ter. Mas isso não é impedimento para nos amarmos. Eu não estou dizendo que vocês aqui não amam o pastor Oswaldo Laureliano, não estou dizendo isso, não. Eu não estou falando, não é isso, eu estou falando, assim, já como isso aqui é uma aula gravada, híbrida, que vai para outros lugares, né, que a gente espera que outras pessoas assistam, eu estou dizendo isso, tá? Estou falando aqui, estou me comprometendo. Estou falando o que eu penso, sem medo do que eu estou falando. Vão me criticar? Me critiquem. Venham conversar comigo, vamos conversar, vamos dialogar, mas eu reafirmo tudo que eu estou falando aqui. Agora, finalmente, eu vou dizer assim, se você tivesse que optar hoje entre ser pastor, o que você faria? Eu seria pastor.
Ah, mas você vai voltar a ser pastor? Vou, eu quero voltar a ser pastor, já pedi. Era para eu estar nomeado aqui na Quinta Região. O bispo aí não me nomeou desde 2010. Eu deveria ser nomeado pastor numa igreja. Eu estou esperando desde 2010. Pode ser que eu volte para o pastorado na Sexta Região ano que vem. Eu estou pronto. Eu sou pastor. O que mais me gratifica é o fato de ser pastor. Hoje eu sou professor na universidade. Mas o que eu mais faço é pastorear pessoas. Tem um monte de pastores que me procuram, que a gente conversa, troca ideias, enfim. Porque é uma questão que está presente. Agora, a igreja não depende do pastor e a pastora. A igreja ela precisa se organizar e caminhar. O pastor e a pastora vão reger a igreja, vão orientar a igreja, vão alimentar, vão instruir. Então, isso é importante ter, né, essa aproximação. Acho que eu paro por aqui, tá, Rosa? E abra aí a palavra, tá? Para quem está aqui, para quem está em casa. E me desculpe que eu falei, eu me empolguei hoje, né? Eu acabei me empolgando, mas eu sabia que ia ser assim, porque esse é um tema que é um tema instigante que a gente precisa conversar. A gente precisa fazer esse enfrentamento. A igreja não está fazendo. A igreja está fazendo um faz de conta que está tudo bem. E não é verdade, não está bem, nem no pastorado, nem no episcopado. Ou a gente acerta nesse concílio, ou não sei para onde nós vamos parar. Porque está muito complicado seguir nessa trilha que esse pessoal aí tomou, né? Eu espero que o Conselho Geral faça uma intervenção no episcopado e no ministério pastoral e na própria organização da igreja. Senão, eu não sei como é que nós vamos ficar daqui para frente, vai ser muito complicado. Ok, então eu abro a palavra agora, depois desse longo discurso, né? Então, assim, ó, vamos aproveitar para conversar sobre essas questões, temos uns 20 minutos ainda, dá para a gente conversar bastante. Eu queria só dizer assim, na minha perspectiva, estou de costas visto por causa da luz aqui, na minha perspectiva, a gente tem um enrosco, né, um imbróglio que para mim é de fundo na questão da igreja hoje no Brasil. A gente tem na Igreja Metodista, acho que o melhor modelo de gestão possível, que é o modelo de dons e ministérios. É bíblico e ele é perfeito, porque ele permite assim, um crescimento da comunidade, um conjunto de elementos assim, que só favorece o trabalho na comunidade. Mas nós temos, institucionalmente hoje, a intervenção de um outro modelo de gestão, que é o modelo de gestão por resultados, que é outra coisa, que é um modelo emprestado, né, do mundo do mercado, né, que não tem nada a ver com a igreja. Acho que nós temos uma leitura muito equivocada quando a gente pensa que a gente tem que assumir a roupa do mercado para poder conviver e viver dentro de uma sociedade que é determinada pelo mercado, por todos os elementos do capitalismo, o pior possível que nós temos no mundo hoje. E a gente, então, abre mão do modelo de gestão que ele tem que ir até as últimas consequências, no sentido de dons e ministérios. E por um modelo marcado pela busca do resultado, que é de uma exigência brutal e que não tem fundamento na prática da igreja. Então, aqui eu acho que esse é um divisor de águas sério. Tudo mais está preso, sob o meu ponto de vista, nessa questão. Eu queria até ouvir as pessoas também sobre isso, tá? Alguém de casa quer falar? Nós tivemos aqui uma fala da Rosa, o pessoal aqui está pensando. O Edivaldo colocou. A Luciana vai falar. Pode falar? Fala, Luciana. Não, queria também agradecer a excelente aula, Bispo, e dizer que o Edivaldo escreveu aqui no chat, ele está com a internet estável, então ele pediu para que eu lesse, tá? Então, ele disse assim, o que o Bispo Josué coloca no nível do referencial experiencial, de maneira análoga, acontece com os sacerdotes que são abandonados pelos seus bispos e religiosos, que são abandonados na comunidade.
tem sido uma constante o suicídio de sacerdotes e religiosos, quando não, o ingresso no alcoolismo e na depressão. No transfundo, parece que há algo que tem a ver com o espírito de nosso tempo. Parabéns pela exposição feita pelo Bispo Josué. Que o Edivaldo coloca é um problema muito sério, que inclusive alcança pastores evangélicos, viu, Edivaldo? Nós temos casos na mesma direção. E no caso da Igreja Católica é mais complexo, porque o sacerdote está sozinho, né? Muito sozinho. Uma solidão, de certa maneira, uma solidão, né? Maior. Então, olha só, são questões, gente, são questões, assim, do dia, e são questões da digna, e da vida digna. Se a gente não consegue criar condições para que os sacerdotes, pastores e pastores tenham uma vida digna, o mínimo de dignidade possível, e mas lidar com os problemas da vida, aí realmente nós estamos, com toda certeza, vamos criar lideranças para as nossas comunidades também adoecidas e vamos gerar ovelhas para as nossas comunidades também adoecidas. Então, é uma questão muito séria, que inclusive me parece que no caso da Igreja Católica, o Papa Francisco está muito atento a essa questão. Mas não sei se ele consegue, né, criar aí um movimento dentro da Igreja Católica para questões. Bom, que mais? Que mais? Eu acho que assim tem tá todo mundo assim bastante pensando, refletindo, né? Não necessariamente estão verbalizando, mas é um texto, assim, é um tema bastante instigador, né? Bastante instigador, mas que vale a pena conversar. A igreja aqui tem eu diria assim, tem a grande aposentados, olha quantos tem, né? Que eu venho aqui e encontro. Vocês já pensaram um dia fazer uma roda de conversa com esses pastores e ouvi-los? Vamos ouvir o que eu tentando lembrar aqui, o Cachone, o Rui, o Cachone, quem mais que está por aí? O Luiz Ferraz, agora me falhou a memória. Acho que tem mais, né? Agora mudou, né? Tá. Então, já pararam para imaginar assim, vamos fazer uma escola dominical e ouvir esses pastores, ouvir a história deles, por que se tornaram pastores, o que eles ouvir, eles têm muita coisa para contar, né? E por certo seria muito interessante ouvir essas histórias. Eu particularmente gosto de ouvir, né? Quando tenho a possibilidade de conversar com os pastores já mais vividos aí, ouvir as histórias deles. Tem muitos pastores. Acho que é para ouvir. Vocês ouviram? A Rosa falou que muitos desses pastores aposentados já escreveram livros, e onde eles contam isso que a gente está conversando aqui. Eles retratam principalmente essa solidão, né? Essa solidão e se sentindo muito sozinhos no enfrentamento de tantos desafios, né? Bom, gente, então terminamos mais cedo, então. Eu falei bastante. A irmã vai falar aqui. Pastor e todos, lá fora a gente não ouve essas coisas. Eu estou frequentando essa classe agora e tenho descoberto sim, coisas que me fascinam, porque a vida do pastor a gente vê lá fora, a gente não vê o aqui dentro. Há dias que a gente procura o pastor, porque o pastor ele foi para lá, foi para cá, mas a gente não imagina que os problemas também estão lá com ele, com a família, não é? E que ele não tem amparo, é verdade. A gente sabe disso, pastor. A gente sabe, eu, mais ou menos, mas muitas pessoas dentro da igreja, olha, quantas pessoas deveriam ser convidadas para assistir uma explanação dessa, que eu achei assim, de alto nível, viu? Eu vou levar, vou pagar, porque eu sinto que existe o problema aqui dentro.
Às vezes não é falta, tem pastores, tem muitos, mas às vezes fica assim, se escondem, não se abrem, e o problema continua, não é? Eu apreciei sua aula hoje, pastor, parabéns, eu gostei, viu? São coisas que ficam guardadinhas aqui dentro, que agora está em mim também, tá bom? Tá bem, irmã, obrigado, viu? Obrigado. E acho que é isso, gente. A gente fazemos parte de uma comunidade que é pastora, né? A igreja é pastora. Oi? Somos carentes. Isso, somos carentes, mas nós temos amor para oferecer, carinho para oferecer, né? Uns para os outros e para todos que aqui estão. Então, a gente pode fazer um gesto, nossa, um gesto. Quantas pessoas ficam na igreja por causa de um gesto? Um gesto pode ser extremamente transformador. Se a gente pega a caminhada de Emaús, olha o gesto, qual foi o gesto que identificou que o caminhante estrangeiro era Jesus? Então, partiu o pão, né? Fez uma diferença enorme. Mas, no entanto, Jesus foi fazendo perguntas, foi conversando ali na caminhada para Emaús. Então, gestos fazem uma diferença muito grande, né? E sempre lembrando que todos nós somos seres humanos, né? A gente precisa muito dessas questões também são relacionais, né? Ok, gente, então acho que nós podemos encerrar, né? Não sei, a Rosa quer terminar? Podemos encerrar? Tá, fazemos uma oração? Quem vai fazer? Tá, vamos orar então, gente, e assim nós encerramos a nossa lição. Senhor, nesse momento de encerramento, nós queremos pedir a tua bênção para o nosso pastor Oswaldo, pastora Laurilene, para os seus filhos, Tiago e Sofia. Queremos pedir a tua bênção para todos os pastores que congregam aqui nessa igreja. O pastor Luiz Cardoso, o pastor Ismael, os pastores aposentados, o Cachone, o Rui, que não lembramos agora, mas que fazem parte dessa comunidade, que aqui são nutridos, que eles recebam a tua graça, recebam o teu amor, mas, Senhor, nos faz instrumentos nas tuas mãos para levar o amor, levar o teu amor, levar o teu carinho, para esses servos e servas do Senhor, que se dedicam integralmente ao ministério pastoral. Nós somos gratos por todos os pastores que um dia estiveram conosco em nossa vida, que caminharam conosco, que souberam nos orientar, que tiveram paciência conosco, Senhor, que tiraram os carrapichos da ovelha de todos nós, quando nós assim necessitamos. E somos gratos, acima de tudo, porque o Senhor é o nosso supremo pastor. Conosco, está conosco. Mas não podemos deixar de agradecer pelos irmãos e pelas irmãs que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando também na nossa caminhada de fé. Abençoa-nos nesse domingo e abençoa a nossa igreja na semana do Concílio Geral. Em nome de Jesus. Amém. Evaldo, Luciana, Lucas, André e Ivonete. A Ivonete está aqui. A Ivonete e o pessoal que está aqui. Um grande abraço, bom domingo. Bom domingo, boa semana a todos. É uma semana que